Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, está começando mais um programa ricardoholandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, o 26526 é no Vale dos Sinos de Uruguaiana, e o nosso convidado de hoje é o meu amigo de algum tempinho, não vamos dizer quando, que a gente se entrega no tempo, o Dempsey Magaldi. Tudo bem, Dempsey? Tudo bem, Ricardo? É um prazer, uma satisfação voltar ao teu programa aqui conversar contigo e num momento político muito importante aí do nosso país aí, sobre muitas coisas interessantes aí que a gente pode abordar na nossa entrevista aí. Nessa primeira parte do programa, eu queria falar contigo, porque tem um temor muito grande, principalmente dos caçadores, atiradores e colecionadores, os famosos CACs, do que poderá acontecer com o esporte, né? Principalmente com a questão do esporte, os atiradores esportistas, que isso aí já está previsto em lei há muito tempo, é Lei Pelé, né? Pô, tem Exatamente. tempo, né? Tem tempo, né? E, aliás, 95, desde 95. pouca gente sabe e nunca é bom sempre lembrar. A primeira medalha de ouro que o Brasil ganhou numa Olimpíada foi em que, Dempsey Magaldi? Foi no tiro esportivo. Né? Isso nós não podemos esquecer. Guilherme Paraense, né? Foi o medalhista número 1 no Brasil com medalha de ouro. Né? E o esporte do tiro tem muita tradição no Brasil, no mundo, e inclusive até mesmo nos países mais fechados, né? Rússia, União Soviética, os países todos também têm grandes campeões de tiro, grandes medalhistas também, né? Dentro dessa atividade. O tiro é uma atividade esportiva, como tu já os comentários, previsto na nossa legislação brasileira, né? Eu falei em 95, desculpa, a Lei Pelé é de 1998, né? Em 1998 ela ficou conhecida como a Lei do Passe, né? Porque regulamentou aquela questão de jogadores de futebol e o direito do passe, né? A questão entre o clube e o jogador, tá? Passe livre, aquela questão toda, tá? Mas, na verdade, a Lei Pelé, ela também regulamentou todas as atividades esportivas no país, regulou todas as atividades esportivas, né? E entre elas está o tiro esportivo, que também é uma atividade desportiva, né? E é claro que quando se fala nessa questão que se discute agora, muito veio à tona em função do governo Bolsonaro ter defendido, flexibilizado a questão armamentista, né? E o referendo lá em 2005 também ter trazido às urnas 63, mais de 63 milhões de brasileiros que disseram não ao desarmamento, né? Nós tivemos por vários momentos essa discussão nacional em relação à conveniência de armamento ou não. E mais uma vez, nesta eleição presidencial, o candidato vencedor das eleições, né, que foi o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele levantou esta questão novamente, esta bandeira novamente. Mas o que nós temos a dizer aos nossos telespectadores a respeito disso, né, é que esta matéria, né, sobre armamento, ou seja, o direito de ter, de praticar o esporte, tanto como atividade esportiva, como instrumento qualquer que o cidadão tenha em casa para se proteger, ela é uma questão que ela não é resolvida, ela não é abordada por decretos. Os decretos, eles apenas regulamentam a legislação. Nós temos, como eu disse, na parte esportiva, uma previsão legal de uma proteção permissiva, né, e prevista na legislação através da Lei Pelé, que é de 1998, desde 1998, e temos também a Lei 10.826, né, que, por sinal, ela foi sancionada
pelo presidente, quando então presidente Lula. A Lei 10.826 é de 2003, dezembro de 2003. E o presidente Lula que sancionou esta lei, ou seja, ela tem a assinatura dele. E uma das prerrogativas entre a aprovação dessa lei se estabeleceu que em 2005, ou seja, até 2 anos depois da promulgação da lei sancionada, né, haveria um referendo. E em 2005 foi realizado esse referendo, e esse referendo ele então estabeleceu regras para e exames para a capacitação técnica e psicológica e os requisitos que a lei estabeleceu para o cidadão comprar arma. Tá? Então, nesses requisitos que veio, depois o governo Bolsonaro baixou um decreto, né, logo que assumiu, foi um dos primeiros decretos do seu governo, na primeira semana, né, assinado por ele, pelo ministro Sérgio Moro, então, na época, né, e nesses decretos, numa série de decretos, ele estabeleceu que o número de habitantes, em função de cada 100 mil habitantes, né, em proporção em todo o território nacional, de acordo com o número do índice de homicídios, né, para cada 100 mil habitantes, né, que se estabelecia em função desse critério determinado, né, a questão de que todo cidadão que estivesse dentro desse quadro de criminalidade, que é um quadro de criminalidade que preocupa, que a pessoa precisa possivelmente se defender com uma arma, estaria dentro do critério de que a declaração desse cidadão estaria de acordo com a efetiva necessidade já definida de antemão no decreto assinado pelo presidente Bolsonaro. E isso facilitou o acesso a armas, né, já que esta declaração exigida na Lei 10.826 ela se encontrava implicitamente aprovada e homologada pelo decreto federal que já previa, né, a situação para todos esses indivíduos que tivessem enquadrados dentro da situação. Isso praticamente abrangeu todo o território nacional. Né? E aí isso suscitou o quê? Suscitou uma ADIM em 2019, começou a tramitar essa ADIM, tá? Aonde o ministro Fachin, a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin foi o relator, né? A ministra Rosa Weber, né, também participou desse processo, começaram então a questionar esse aspecto da efetiva necessidade. E então, o Supremo Tribunal Federal, através de um voto monocrático, né, isso não foi a plenário, não foi julgado a plenário, não foi votado em plenário, como a Constituição exige, ou seja, uma decisão monocrática, Ricardo, não deveria produzir os efeitos que produziu, que está produzindo a DIN julgada monocraticamente por um ministro, que disse que então. Tu está querendo me dizer que 66 milhões de brasileiros disseram não, nós queremos ter direito, Sim. direito de adquirir um armamento, uma arma. As armas, de comprar uma arma e comprar uma arma e registrá-la e ter registrada ela na Polícia Federal, no Exército, ou seja, mas comprar uma arma legalmente. Sim. E uma pessoa só no território nacional, dá um canetaço e diz, não, isso não vale, esta lei não vale, porque eu acho que não vale. É isso? É exatamente isso que eu tenho dito. Uma decisão, inclusive, monocrática, tá? Porque se nós analisarmos, Ricardo, a origem de tudo isso, nós temos que ir para a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Mal apelidado assim de Estatuto do Desarmamento, mas a mídia colocou esse nome. Na verdade, ele não é um Estatuto do Desarmamento, ele regula a compra e venda e o porte de armas. Né? Mas vamos
usar o jargão que nossos telespectadores que estão nos vendo aí conhecem. Estatuto do Desarmamento. Lei 10.826, né? Que ele estabelece, né? Que o cidadão que quiser comprar uma arma, ele tem que declarar a efetiva necessidade. Ou seja, isso é o que disse o Congresso Nacional, declarar a efetiva necessidade. Né? Bom, depois disso, nós tivemos um decreto assinado também pelo presidente Lula, decreto 5123, que regulamentou em 2004 esta lei federal. Tá? E lá, nesta regulamentação, se colocou uma palavra parecida com declarar, mas não é bem igual. Ela tem uma outra conotação. Se colocou no decreto a palavra, em vez de declarar, demonstrar. As duas são com D, meio parecida, né? Só que uma coisa é declarar e outra coisa é demonstrar. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou, né, esta parte do decreto, que diz que precisa demonstrar. Se precisa demonstrar, precisa comprovar. E se precisa comprovar, ficar demonstrado que existe efetiva necessidade, então a pessoa muda completamente de figura. Uma coisa é o que o Congresso Nacional aprovou. Tá? Tu precisa declarar os motivos e a tua efetiva necessidade pela qual tu está comprando uma arma. E outra coisa é o que o Supremo Tribunal Federal conseguiu modificar essa interpretação baseado não na lei, mas no decreto-lei, que regulamentou a lei e que é inferior à lei. Então, se nós nos apegarmos e julgarmos a lei, não há nenhuma inconstitucionalidade e não deveria, não poderia ser exigida a comprovação da efetiva necessidade. No entanto, eles o ministro Fachin, teve esse entendimento, e além de ter um entendimento que não está amparado na lei federal, ele está amparado no decreto, né? Ainda com tudo isso, né, uma decisão, passa em cima de tudo isso uma decisão monocrática, que sequer vai ao pleno, vai ao Tribunal, Superior Tribunal Federal, para que todos os ministros votem. Tá? Então, e ela produz os efeitos com uma decisão monocrática. O que diz a lei federal a respeito disso? Nós temos uma lei que regula, lei oriunda do Congresso Nacional, né, que regula essas medidas de exceção, ou seja, quando que uma medida monocrática pode surtir efeitos? Ela pode? Pode. Quando existe o recesso parlamentar e quando existe um motivo de urgência para essa votação. Então, ela pode temporariamente produzir os efeitos. Logo, terminado o recesso, ela tem que ser votada para ela ter a sua eficácia. Não ocorreu nem o recesso, não ocorreu o julgamento da lei, a decisão foi monocrática e os 63 milhões de brasileiros que disseram sim ao desarmamento, né? Aliás, não ao desarmamento, né? Ficaram frustrados, porque hoje é muito difícil tu comprovar na Polícia Federal a efetiva necessidade. Eu vou te dizer alguns casos que a gente já teve. Né? Pessoa querendo comprar uma arma que tem o porte de arma. Ela tem o porte de arma. Se ela tem o porte de arma, ela já comprovou a efetiva necessidade, porque é um dos requisitos para ter o porte de arma. E essa pessoa foi disse, olha, eu quero comprar uma arma, eu tenho inclusive o porte, eu quero comprar outra. Não, o senhor já tem uma, não pode comprar outra. Essa foi a resposta, né, que a Polícia Federal deu para ele. Não foi autorizada a sua compra. Né? Então, dependendo da política, né, nós podemos ter uma restrição. Agora, outra coisa e outra situação são a situação dos CACs, que são os atiradores esportivos. Tá? O atirador esportivo, ele não tem a exigência de comprovação de efetiva necessidade, porque esse é um equipamento que ele tem para a prática esportiva. O armamento e a munição são os acessórios que ele precisa para praticar o esporte do tiro. E a arma, essa arma com que ele pratica o esporte, ela também pode ser utilizada, se necessário, para sua defesa e para sua proteção, tanto com guia de tráfico, como porte de trânsito, como porte federal de arma.
né? Porque a legislação prevê. No verso do porte de arma, de quem tem e pode fazer a leitura, está escrito lá que esse porte é válido, todo porte de arma está escrito isso. Porte federal de arma, válido para todas as tuas armas que tu tiver registrada no SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, ou no SIGMA, tá? Que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, onde os CACs têm as suas armas registradas e os militares também. Tá? Então, ali está definido que esta arma do CAC, que é o colecionador, atirador ou caçador, que ele é um desportista, ela pode ser objeto do pedido de solicitação de porte de arma, tá? E esse pedido hoje de porte de arma ele é muito mais correto que antigamente, né? O Bolsonaro também conseguiu corrigir isso. O porte era para uma determinada arma, um determinado calibre. Hoje não, hoje é que nem a carteira de habilitação. Tu está habilitado para dirigir o carro naquela categoria, né? Então tu pode dirigir qualquer carro. O carro não precisa ser necessariamente aquele carro que é o que tu tem. Tu pode dirigir o carro de um familiar, de um amigo. Tá? Se tu está habilitado para dirigir naquela categoria, então, se tu está habilitado para o uso de arma curta, seja ela revólver ou pistola, desde que ela tenha a procedência de registro no teu nome no Exército ou na Polícia Federal, que são os órgãos que registram armas no país, tá? Sigma ou Sinarme, tu pode exportar qualquer arma em qualquer calibre que tu tiver registrado em teu nome. Tá? Então, isso tira também essa questão de foco que alguns juristas de YouTube, aí, alguns advogados, enfim, alguns titulados especialistas, né, colocam muitas vezes de que, olha, essa arma é só para prática esportiva, ela não pode ser usada para defesa. Quando o artigo 25 do Código Penal brasileiro que institui a legítima defesa, é muito claro. O uso do meio necessário, né? Então, entende-se em legítima defesa, né? Quem usando com moderação do meio necessário, repele injusta agressão atual ou iminente a direito teu ou de outrem. Então, essa é a definição do artigo 25, ou seja, se for necessário o emprego da tua arma de tiro desportivo, ela está perfeitamente caracterizada como um instrumento lícito, tanto para portar quanto para te defender também. E o atirador praticante de tiro desportivo registrado numa escola de tiro e depois num clube de tiro, tendo registro de capacitação técnica, né, ele assegura essa prerrogativa de que ele pode comprar uma determinada quantidade de armas, uma determinada quantidade de munições, né, e pode também automaticamente portar a sua arma do seu domicílio até o seu clube de tiro em toda a extensão do território nacional, porque ele pode ir a um clube em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, ou no interior do estado, né? O cidadão que pega o seu automóvel, vai a Caxias participar de uma competição de tiro, ele é um CAC, né? Ele pode fazer esse trajeto no seu carro com a arma portando na cintura, carregada, municiada. Ou aconteceu uma intercorrência uma ameaça, um carro fechou, aconteceu um assalto, uma abordagem, uma situação suspeita. Esse camarada, ele pode se defender e empregar o armamento dele? Pode. Ele está em legítima defesa e numa condição de tráfego de transporte perfeitamente prevista pela legislação e legal. A diferença que o porte federal de arma estabelece é que, independentemente do trajeto, do horário, ou aonde a pessoa está indo ou frequentando, ela tem uma liberalidade muito maior, né, sobre levar a arma consigo em qualquer lugar. Então, ela vai a um shopping, ela vai a um restaurante, ela vai fazer, enfim, andar de carro, para qualquer lugar que ela vá, ela pode levar a sua arma. Quando o porte de trânsito, esse porte do CAC, né, que é o porte do atirador, ele é mais específico para essas situações de deslocamento, justamente porque ele leva o seu acervo para uma prática de tiro. Maravilha. O Dempsey, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assiste aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Uruguaiana e Vale dos Sinos é o 26526. Nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, bombando mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos.
Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com o meu amigo Dempsey Magaldi. Ô, Dempsey, eu queria só bater numa coisa, que é aquelas coisas lendas, fakes que se criam. Tá? Primeiro que a legislação do presidente Bolsonaro, ou a do Estatuto do Desarmamento, que na realidade devia se chamar Estatuto do Armamento, que regula o armamento, Perfeito. ele liberalizou as armas. Qualquer um pode comprar arma, qualquer um pode sair com a arma na cintura. Bom, que tiver habilitado. Isso não é verdade. Primeiro, Isso. é mais ou menos aquilo que tu disse. O cara tem que ter carteira de motorista para guiar um carro. Tá, ok. Quem tem carteira... Agora eu vou forçar a barra. Quem tem carteira de motorista para guiar o carro, ele pode comprar uma arma e tê-la em casa. Ele pode ter Perfeito. em casa. Se ele for atirador, hoje, ele tem uma regra do Exército que ele pode, da casa dele até o clube de tiro, e de volta ele pode portar a arma municiada na cintura. Ok, Perfeito. é isso. No passado, sem esse regulamento, ele tinha o direito ao porte de arma, que é o que está na lei. Antes ele podia ter o porte de arma. Mas agora chegamos onde eu queria. Quem é que pode ter o porte de arma? Não é qualquer um, gente. É o cara, então vou lá, é o caminhoneiro. É o cara que pode guiar um bitruck. Você que guia um Fuca, que guia um Gol, que guia uma CRV, uma caminhonete, você não tem condições de guiar um ônibus nem um caminhão. Tem que ter habilitação para isso. Tem que fazer uma série de testes, inclusive o teste toxicológico. Não é verdade, Denis? Isso Sim, teste psicológico. Não, e o toxicológico, o motorista de caminhão, tem que fazer de tempos em tempos, os motoristas profissionais. Ora, esse cara é habilitado. Então, vamos lá. Ter o porte de arma. Por que tem que fazer deles? Os caras acham que é barbada, que qualquer um pega e sai com porte de arma e sai com a arma na cintura atirando por aí. Não é assim. Quem conhece o tiro desportivo e conhece um pouco disso aí, sabe que hoje, para ter o porte de arma, é complicado. O processo é seletivo, né, Ricardo? Tanto que, assim, os dados que nós temos aproximado, né, de números aproximados, nós temos no Rio Grande do Sul, tá, aproximadamente 4.000 portes de arma da Polícia Federal em vigor. Tá? Então, a gente vai dizer assim, olha, é restrito, mas não é uma coisa assim que as pessoas, olha, não se consegue. Agora, tem que haver, essas 4.000 pessoas que têm o porte de arma, elas estão qualificadas. Com certeza elas estão qualificadas. Então, existe a comprovação de efetiva necessidade para o porte de arma, sim, isto é um requisito legal, enfim, previsto na legislação, né? Não foi inventado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E as razões, elas estão na própria legislação, ou seja, a comprovação de risco profissional, risco à tua integridade física, né, das situações em que tu... Então, isso é a previsão legal. Se tu comprovar isso através, com boletins de ocorrência, com histórico, com processos, enfim, tá, tu comprovar documentalmente que tu transporta valores, que tu tem uma atividade de risco, que os teus horários de trabalho são, né, e as zonas, os lugares que tu frequenta, o que tu tem que fazer, a forma que tu dispõe, a natureza da tua atividade e principalmente essa questão também de transporte de valores, né, caracterizam sempre a questão da necessidade. Mas a pessoa pode ser, eu posso precisar, olha, eu preciso dirigir carro, mas eu não sei dirigir o carro. Então, não adianta eu ter a necessidade e não estar apto, não estar habilitado. Então, eu tenho que cumprir os outros requisitos, tá? O que a Lei 10.826, Ricardo, que tu muito bem colocaste ali na questão, tá? Ela estabeleceu lá em 2003. Artigo 6º, quem tem a Lei 10.826 pode ver aí,
procurar artigo 6º, né, inciso 9. Lá no artigo 6º, inciso 9, da 10.826, tá escrito a prerrogativa de quem pode ter, todos capitulados ali no artigo 6º, quem pode ter o porte de arma, quem tem a prerrogativa. No inciso 9 estão quem? Os CACs. Os CACs podem ter o porte de arma. Tá? Muito bem. O que aconteceu? Né? Que assim, vem cá, mas todo CAC tem direito ao porte de arma? Não, ele também tem que estar qualificado. Ele tem que se qualificar e ser aprovado nos exames. Ele tem ser idôneo. O Dempsey, ele tem que se qualificar para ser CAC. Exatamente. Que não é fácil também. Sim, que não é fácil. E ele tem que se qualificar. Se ele quiser o porte de arma, ele tem que fazer um teste. Gente, eu vou mostrar uma coisinha aqui, tá? Vamos lá. Mais ou menos desse tamanho, 8 metros, né? Tem que atirar Sim. e acertar tudo numa bolinha menor aqui no meio, né, Dempsey? Exatamente. Tá? Então tem que saber atirar. O Ricardo recentemente fez, né, o teste lá, foi aprovado. Né? Tem o curso, tem a habilitação técnica, fez os exames, né? Então por isso que ele está falando com propriedade, que ele pegou e disse, olha, não é fácil, por quê? Porque ele passou por esse processo, então ele sabe que tem que fazer uma avaliação técnica com o instrutor ali credenciado pela Polícia Federal ali na Magaldi, tá? Onde nós temos, né? Ele tem que fazer um exame psicológico, atestando as condições de equilíbrio emocional, questão de impulsividade, tudo isso o psicólogo avalia para saber se a pessoa está bem naquele momento, né? Porque às vezes uma pessoa pode ter reprovação no exame psicológico por uma circunstância tumultuada em sua vida e depois não ser uma pessoa problemática, enfim, mas tudo isso o profissional tem condições de avaliar, tá? Idoneidade. Então, não pode ter uma certidão negativada. O sujeito está lá respondendo uma bronca, está indiciado, inquérito policial, né? Então tem que ver o que é, se ele tem uma restrição. Então, por isso que assim que não é fácil. O sujeito tem que estar com o título de eleitor dele em dia, tem que estar com a certidão militar em dia, tem que estar com todas as certidões criminais, civis em dia. Dempsey, acabou. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Temos que falar mais vezes sobre segurança, né? Sempre que me convidar, eu tenho a honra e o prazer de estar aqui no teu programa e contribuir aí com os telespectadores que estão nos honrando com a nossa audiência aí. A Magaldi tá aqui para servi-lo já com os vários serviços que a gente tem. Tem não só a instrução de tiro, né, e o clube de tiro, mas a gente tem também o serviço despachante, loja de arma, enfim, a gente faz todos esses processos, auxilia a pessoa em todos os processos, né? Não só da compra de acordo com o perfil de cada um, tipo de munição, tipo de coldre, tudo isso é importante para a pessoa estar bem habilitada, a formação, a habilitação de habilitação com a arma e a decisão de tiro, né? Tudo isso faz parte do escopo que vai tornar essa pessoa apta a se proteger e se defender melhor. Obrigado, Dempsey. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.